História dos Menonitas. Menonitas fazem parte de um movimento que surgiu no contexto da Reforma Protestante, no século XVI. Neste período, havia uma série de problemas na cristandade europeia, o que estimulou a busca pela restauração da Igreja de acordo com os princípios bíblicos. Um dos líderes deste movimento foi Martinho Lutero, que iniciou a Reforma Protestante na cidade de Wittenberg, na Alemanha, em 1517. A Reforma se espalhou pelo resto da Europa, dando início às igrejas conhecidas como protestantes. Arthur Kemp Arte de Martinho Lutero, após fixar as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. No contexto da Reforma Protestante, em Zurique, Suíça, o sacerdote Wickliffe inicia também um movimento reformista. Pregando a Bíblia, ele mobiliza a cidade em torno de uma renovação na igreja local. Dentro deste grupo surgem os reformistas radicais que não concordavam com alguns pontos que a reforma ainda não tinha modificado, principalmente a prática do batismo infantil. Este grupo, denominado de Irmãos Suíços, começa a se batizar de novo como adultos, dando origem ao movimento anabatista. A fé anabatista não foi aceita, pois era vista como radical por católicos e protestantes. Com isto, os irmãos suíços saem de Zurique e se espalham pela Europa. A mensagem anabatista chega na Holanda, na pequena cidade de Witmarsum. Ali, um sacerdote católico chamado Menno Simons estava em crise de fé quando conhece o movimento dos anabatistas. Em 1536, passando por uma experiência de renovação de sua fé, Menno dedica-se a cuidar de comunidades de anabatistas, estudando a Bíblia com eles. Em meio a perseguições, aqueles que formavam a comunidade liderada por Menno Simons passam a ser conhecidos como menonitas. Seguem fielmente a Bíblia e defendem uma visão pacifista, na qual não se envolvem em guerras e perseguições a outros grupos. Em 1569, as autoridades católicas ordenaram a captura de Dirk Willems, um irmão anabatista que seguia o Senhor fielmente. Ele atravessou um rio congelado para tentar escapar. No entanto, quando o seu perseguidor tentou atravessá-lo, a camada de gelo quebrou e ele caiu nas águas geladas. Dirk voltou e o resgatou de uma morte certa. O perseguidor, profundamente comovido pela demonstração de amor, quis deixá-lo em liberdade, mas o oficial que estava do outro lado do rio ordenou-lhe que o capturasse. Após várias semanas, chegou o dia da execução do irmão Dirk, determinada pela Igreja Católica. Um forte vento soprava sobre a planície desde o Oriente. Ele foi amarrado a uma estaca para ser queimado vivo. Entretanto, o vento impedia que as chamas atingissem os membros superiores do seu corpo, e seu sofrimento tornou-se terrível, visto que apenas suas pernas estavam sendo queimadas. As pessoas do povoado mais próximo escutaram-no exclamar mais de 70 vezes: "Ó meu Senhor, meu Deus!" Finalmente, o juiz disse ao carrasco: "Execute o homem com uma morte rápida." Dirk suportou fielmente esse último sofrimento de sua vida e certamente recebeu a coroa da glória eterna. Menonitas pela Europa. Os menonitas eram perseguidos por sua fé, tanto por católicos como por protestantes. À medida que as perseguições aumentam, os menonitas sondam novas regiões nas quais pudessem se estabelecer. Procuram terras em que tivessem autonomia civil, isenção do serviço militar e na qual pudessem criar e administrar as suas próprias escolas e comunidades. Isto fez com que os menonitas fossem para a região do delta do rio Vístula, atualmente na Polônia.
Nesta região, os menonitas permanecem por aproximadamente 200 anos. Os menonitas na Rússia. Na Rússia, os menonitas fundaram muitas colônias e prosperavam bastante. No meio da comunidade menonita, surge um movimento de renovação espiritual, influenciado pelo pietismo, e que dá origem ao grupo conhecido como Irmãos Menonitas. Este grupo dava valor a uma vida piedosa com ênfase no estudo bíblico e na oração. Embora os menonitas prosperassem, a vida na Rússia se torna difícil, por conta das diversas guerras nas quais os países se envolveu. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, amplia as tensões sociais no povo russo e a Revolução Russa comunista torna-se a situação dos menonitas insustentável. Perseguições, mortes, expropriações acontecem. Com isto, muitos menonitas decidem sair da Rússia, buscando asilo na Alemanha, Canadá, Paraguai e no Brasil. Os menonitas no Brasil. Em 1930, aproximadamente 1.250 menonitas chegam ao Brasil como refugiados. Eles são instalados no Vale do Rio Caraú, em Santa Catarina. Com muito trabalho, os menonitas conseguem progredir na região, mas a vida lá era muito difícil. Por isto, alguns menonitas migram para Bagé, no Rio Grande do Sul, e para Curitiba. Em 1931, um grupo de menonitas chega a Curitiba, se instalando nos bairros do Boqueirão e Xaxim. Aqui compram uma fazenda que é loteada e dividida entre as 40 famílias que começam a desenvolver um núcleo leiteiro na região. Em 1936 é fundada a escola que dará origem ao Colégio Erasto Gaertner. Em 1946, com um grande esforço da comunidade, é erguida a capela, estrutura histórica preservada como uma lembrança de todo o esforço, dedicação e fé desta comunidade. Fundamentais. Batismo adulto. Eles acreditam que somente adultos que compreendem a fé cristã e escolhem seguir a Cristo devem ser batizados. Pacifismo. Os menonitas são pacifistas, rejeitando a violência e a guerra. Muitas comunidades se recusam a servir no exército. Separação entre igreja e Estado. Eles acreditam que a igreja deve ser independente do controle estatal. Simplicidade de vida. Defendem uma vida simples, rejeitando o luxo e o materialismo. Comunidade. Dão grande ênfase à vida comunitária e ao cuidado mútuo. Menonitas modernos. Hoje existem diferentes grupos menonitas. Alguns são mais conservadores, como os Amish e os Uteritas, que compartilham raízes semelhantes, vivendo de forma isolada e rejeitando tecnologia moderna. Outros grupos são mais integrados à sociedade contemporânea e ativos em causas sociais como assistência humanitária e projeto de paz. Entre os menonitas mais tradicionais, o modo de vida reflete suas crenças, vestem-se de forma simples, evitam tecnologia moderna e muitos ainda vivem em comunidades agrícolas. No entanto, os menonitas mais modernos participam da sociedade de forma ampla, ocupando diversas profissões e adotando estilos de vida mais convencionais. Os menonitas são um grupo de como as convicções religiosas podem moldar profundamente a vida de uma comunidade, resistindo ao tempo e às mudanças culturais. E aí, o que vocês acharam? Eu achei interessante. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, nos segue aqui nessa rede social e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um e fiquem na paz do Senhor Jesus.